Fala, nação celeste! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Bora lá conferir comigo as principais notícias do nosso Cruzeirão! Fagner fica ou sai do Cruzeiro? Presidente do Corinthians aguarda contato aí de Pedrinho BH. E Paulo Nunes prevê pressão no Cruzeiro para 2026. Ele diz que você não imagina o que vai ser. E tem também, pessoal, o Cruzeiro negocia empréstimo de goleiro para time da Série B. Então, bora lá conferir comigo até o final desse vídeo e bora participar conosco aqui das nossas resenhas. Mas antes, aquele pedido sempre importante. Se você é meu amigo, minha amiga, ainda não é inscrito aqui no nosso canal, já se inscreva, deixe o seu like, seu comentário e participe conosco aqui das nossas resenhas. Então, sem mais delongas, bora comigo de mais uma resenha. Pessoal, a situação de Fagner é a única indefinida entre os atletas que têm vínculo com o Cruzeiro até o fim de 2025. O zagueiro Gamarra, o meia Eduardo e o atacante Bolazzi já se despediram do clube. Contato entre Pedro Lourenço, sócio majoritário do Cruzeiro, dono da nossa SAF, e Osmar Stabile, presidente do Corinthians, definirá aí o futuro do lateral direito Fagner. Quanto ao Fagner, o Cruzeiro ainda não se manifestou e a gente aguarda a manifestação do Cruzeiro. O Pedrinho ficou de conversar e não falou comigo ainda. Estamos aguardando, disse o dirigente corintiano em entrevista ao repórter Samir Carvalho nesta terça-feira. A reportagem soube que a diretoria do Cruzeiro espera uma avaliação do técnico Tite, Tite que foi recém-anunciado, e se vai, dar o veredito aí se o Cruzeiro deve ou não permanecer com Fagner no elenco. A definição do futuro do defensor deve ocorrer nos próximos dias, respeitando aí a duração do contrato. Conforme apurado pelo No Ataque, ainda em outubro, a prioridade de Fagner é seguir no Cruzeiro. O desejo envolve aí vários fatores, entre eles a própria satisfação individual e a adaptação da família e o desempenho do filho, na equipe sub-15 do Cruzeiro. E caso Fagner continue no Cruzeiro, outro contrato terá de ser elaborado. As outras opções do lateral são voltar ao Corinthians, onde tem vínculo até dezembro do ano que vem, ou se transferir a outro clube sem a interferência do Cruzeiro. Pessoal, Fagner que se apresentou ao Cruzeiro em janeiro deste ano, quando assinou o contrato de empréstimo por uma temporada. Ele lidou com a concorrência de William e chegou a revezar a titularidade na função, mas saiu de cena em julho, de forma inesperada, para se tratar de uma fratura na fíbula da perna direita. Essa que foi sofrida após forte entrada de William Potker, lá naquele empate sem gols contra o CRB, pelas oitavas da Copa do Brasil. E a recuperação durou mais do que o esperado. Fagner que iniciou a etapa de transição física em 23 de setembro, mas precisou de mais tempo, já que ainda lidava com dores no local. Ele que voltou a ser relacionado na 36ª rodada do Brasileirão e entrou em campo no último compromisso pela Série A. Ao todo foram 17 partidas com a camisa do Cruzeiro. Na minha humilde opinião, pessoal, acho que o Cruzeiro deve sim fazer um negócio com o Fagner. O Cruzeiro precisa de um lateral experiente, principalmente que vamos disputar a Libertadores ano que vem, então seria de grande valia, ter um cara aí do gabarito de Fagner, principalmente pela experiência, pela idade, pelo espírito de liderança que ele exerce no grupo. Então, seria aí, na minha humilde opinião, de grande valia poder contar aí com o Fagner no elenco para, pelo menos, até o final de 2026. E falando aí na temporada de 2026 do Cruzeiro, o ex-jogador Paulo Nunes acredita que a exigência por títulos atingirá um novo patamar em 2026. O motivo, é claro, é o investimento planejado pelo próprio dono do Cruzeiro, Pedrinho BH, que já confirmou em entrevista o interesse em nomes de peso, como o meio-campista, e o Cruzeiro está correndo atrás do Gerson do Zenit e o zagueiro Vitão do Internacional. Durante o programa Tá Na Área do Sport TV, Paulo Nunes avaliou que a torcida do Cruzeiro, que foi compreensiva com o processo de reconstrução em 2025, mudará o tom na próxima temporada. Olha o que ele disse, abre aspas, provavelmente haverá uma cobrança maior. O Cruzeiro teve uma temporada diferenciada em 2025. Ninguém esperava que chegasse tão longe, mas agora não. O Pedrinho está tirando as cartas da manga para colocar o projeto em prática e a cobrança
virá junto. Fecha aspas, afirmou e Paulo Nunes, que para ele a combinação de investimentos financeiros e uma comissão técnica de elite vai elevar o sarrafo. E é claro, a nossa torcida confia aí que para 2026 o Cruzeiro vai sim brigar por títulos. E é claro, né, Paulo Nunes ainda comentou que a pressão por título no Cruzeiro e pela torcida, né, ninguém imagina aí como vai ser. E é um presidente que tem dinheiro, no caso de Pedrinho BH, que está contratando e tem um treinador aí, né, de alto nível, né, de elite, que no caso o Tite, né, ex-seleção brasileira. Então, né, de acordo com o Paulo Nunes, você tem um time que entra aí para brigar por títulos em 2026. É, pessoal, mesmo com a chegada de estrelas aí, né, como foi no início dessa temporada, como o Dudu, que até saiu, já foi pro time Vespasiano, Gabigol, que tá prestes a deixar o Cruzeiro, e o próprio Fabrício Bruno, né, nosso xerifão, o time decepcionou ao ser eliminado precocemente na semifinal do Mineiro e na fase de grupo da Sul-Americana. A virada de chave, né, como todos nós sabemos, veio aí com mudanças na equipe, né, quando Leonardo Jardim barrou o Gabigol, despachou o Dudu, enquanto o segundo rescindiu aí, né, Dudu rescindiu o Cruzeiro, foi pro Atlético Mineiro, e o time passou a atuar aí com um tripé no meio campo, né, que foi Romero, Lucas Silva e Christian. E com os pontas aí, né, Wanderson ajudando na marcação, Caio Jorge espetado lá e Matheus Pereira, onde tiveram aí mais liberdades e se destacaram. E é claro que essa estratégia funcionou, né? Cruzeiro chegou até a semifinal da Copa do Brasil, eliminado aí daquela forma fatídica, né? Aqueles pênaltis horrorosos, principalmente do Gabigol, e ficamos aí em terceiro lugar do Brasileirão. E ano que vem, o bicho vai pegar. Temos Libertadores, Mineiro, Copa do Brasil e Brasileirão. Cruzeiro precisa sim ganhar títulos ano que vem. E pessoal, uma outra notícia aí é em relação ao nosso goleiro. Mesmo com o Cássio sendo inquestionável como goleiro do Cruzeiro, a equipe trouxe outro jogador para a função em 2026, no caso Matheus Cunha do Flamengo. E em meio à chegada de mais um arqueiro, o Cruzeiro negocia a cessão de um dos seus jogadores da posição. Segundo a apuração aí do site Lance, o Cruzeiro tem negociações em andamento com o Avaí para emprestar o goleiro Léo Aragão, que é reserva imediato da equipe. Aos 23 anos, o atleta poderá ganhar mais minutagem na próxima temporada em uma equipe que se despediu aí do seu goleiro recentemente. O Avaí, né, que perdeu seu goleiro titular, César, ele que entrou na justiça por uma dívida e deixou a equipe. No Leão, Léo Aragão irá disputar a vaga com o Igor Bom, que renovou seu vínculo com a equipe aí catarinense. A informação da negociação do empréstimo de Léo Aragão para o Avaí foi noticiada inicialmente pelo Central da Toca do nosso querido Samuel Venâncio e também confirmada aí pela reportagem do Lance. Pessoal, bastidores do nosso Cruzeirão, seguindo a preparação para 2026 e vamos, que ano que vem essa temporada promete. Então é isso, pessoal, ficamos com mais um vídeo por aqui e aproveita e peça encarecidamente, se você ainda não é inscrito, já se inscreve, deixa o seu like, seu comentário e participe conosco aqui das nossas resenhas. Espero ver você no próximo vídeo. Um grande abraço, tchau, tchau!